Toda quarta-feira, sim, eu vou confessar uma carência danada, das muitas que eu tenho. Eu colo com o pastor, algumas coisas dá para absorver, outras não, meus irmãos, tem que ter dom. Mas toda quarta-feira tem um estudo aqui. Geralmente, às vezes eu estou aqui dando esse estudo. Toda vez eu uso o PowerPoint. Para estudo, eu só consigo fazer isso com o PowerPoint. Agora, com mensagem, com algo, eu não consigo juntar o que é querigmático com o que é didático. Eu não consigo. Então, todos os meus sermões são sempre escritos. Todos eles eu vou lendo aqui, pontuando. Então, e eu pego, entrou no caminho querigmático, eu não consigo mais colocar em PowerPoint. Então, eu vou pedir misericórdia a vocês. Quarta-feira eu faço isso, eu vou pedir ajuda de vocês. Porque o assunto que eu vou trazer, eu quero projetar algumas coisas e trabalhar algo extremamente importante diante daquilo que Deus tem feito na nossa comunidade, na nossa vida. No mês de junho, eu escrevi um editorial sobre isso. Nessa semana, eu ouvi 3 mensagens sobre isso. Pastor Vitor falou no momento que eu estive com ele. Na quarta-feira, eu ouvi outra mensagem sobre isso. Sexta-feira, o Paulo pregou sobre isso. No sábado de manhã, o pastor trouxe uma outra palavra numa reunião que tivemos aqui sobre isso. Algo extremamente importante. Como está aí no boletim impresso, abra sua Bíblia nesse texto que está impresso aí na ordem de culto. Unidade na diversidade, demonstrada na ceia do Senhor. Quero que você preste atenção nisso. Então vamos abrir aí nesse texto conhecidíssimo nosso, Salmo 133. Eu sei que você está vendo, não vai falar o quê? Só para você pegar aí o boletim, dar uma olhada, pegar esse hábito. Então vamos aí para o Salmo 133. Como esse Deus fala, né, Deus? Não tínhamos combinado isso. Mas Deus está fazendo, Ele não quer, Ele está fazendo algo grandioso na nossa comunidade. E nós temos que atentar para isso aqui mesmo. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Todos acharam? Já ligaram suas Bíblias? Já abriram suas Bíblias? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e dá a vida para sempre. 3 versos e palavras poderosas. Vamos orar. Deus, eu estou diante da Tua palavra. Eu creio que é a Tua palavra. Eu creio que ela é poderosa. Eu creio, ó Deus, que nela contém tudo aquilo que precisamos saber acerca do Senhor. Então, Deus, aplica essa palavra no meu coração, nos nossos corações. Deus, que no nome de Jesus toda distração agora caia por terra. Se há alguma coisa perturbando a mente do teu filho, da tua filha, que caia por terra. Ó Deus, se há algo que está preocupando, que nesse momento ele tenha shalom. Que nesse momento ela tenha shalom. Tenha plena paz do Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus. Deus, naquilo que eu falhar, que o teu Santo Espírito fale a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Claro, está ali no PowerPoint, mas eu não deixei de escrever minhas coisinhas aqui.
Então vamos lá. É possível o cristão viver em unidade? Como viver em unidade se nós somos tão diferentes e cercados de tantas diferenças? Essa questão é tão desafiadora, que o nosso mundo ele não consegue mais caminhar. A gente cada vez mais cria a ditadura das minorias. As minorias hoje cada vez mais têm nome. Então, por causa de uma agulha hoje, você tem que mudar uma série de coisas. Porque você não consegue mais ter unidade. Como então pensar, se aí fora está assim, para a igreja a unidade? Ah, mas na igreja é possível. Como ser possível, meu irmão? Em 1950, o Rio de Janeiro, 1940, 30, 40, o Rio de Janeiro tinha 8 denominações. 8 denominações de igrejas evangélicas. Na década de 90, a cada 3 dias surgia uma nova denominação no Rio. Não, na Baixada Fluminense. Não era uma nova igreja, era uma nova denominação. Aí nós vamos pensar, no nosso caso, isso é mais possível. Nós fazemos parte de uma única denominação. Nós temos um órgão mas que propõe trabalhos de cooperação entre os batistas no mundo inteiro, chamado Aliança Batista. Aliança Batista. A Aliança Batista, ela reconhece só no Brasil mais de 7 denominações batistas. E a gente pode até falar, não, mas esses não são os batistas autênticos. Dentro da aliança, eles são reconhecidos como batistas. Nós temos, no dia 21 do mês de junho, eu participei de uma reunião, uma confraternização entre os batistas. Entre a Convenção Batista Brasileira, não. Os batistas, lá tinham batistas independentes, de linha pentecostal. Batistas da Convenção Batista Brasileira, também de linha pentecostal. Batistas reformados, de linha calvinista. Batistas da Igreja Batista Regular, de linha conservadora. Batistas da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Isso é só a nossa realidade. Isso é só a realidade batista. E se for caçar mais um pouquinho, tem mais batista por aí. E aí, vamos para dentro das igrejas batistas. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais divisão. Tem. Por isso que nesse momento que a gente olha para a ceia do Senhor, a gente tem que chegar e diante desse memorial, diante dessa celebração, diante desse povo, falar dele, a unidade na diversidade, ela é demonstrada na ceia. Ela é demonstrada na ceia. Meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo onde a facção é sempre a primeira opção. O racha é sempre a primeira opção. Se brigam dois, é logo separado. E isso é resultado de um mal que atingiu a humanidade já lá no Éden. No Éden, o diabo descobriu algo tremendo. Põe a contradição, que você vai ter todos na mão. Colocou o homem em contradição com o Criador. Depois colocou o homem em contradição com a sua companheira. Depois colocou o homem em contradição com a criação. Faccionou. Só que aí a gente olha para esse pequeno salmo de 3 versos e vê algo maravilhoso, algo fantástico. Vamos dar uma caminhada
nesse salmo. Vamos entender um pouco esse salmo. Esse salmo ele faz parte de uma coletânea chamada Cânticos de Peregrinação, ou Música dos Peregrinos. Essa coletânea começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Então esse é como se fosse o último degrau dessa peregrinação. E aí vocês pensam, essa coletânea, essa coletânea de salmos, a maior parte é atribuída a Davi, mas parece que os peregrinos que foram libertos do segundo cativeiro estavam voltando para a terra prometida e diante das adversidades da terra, eles iam entoando essas músicas, esses cânticos, que começa no Salmo 120. Por isso que a gente vê lá no Salmo 121, o início da caminhada, eleva os meus olhos para... Os peregrinos, eles estão olhando, estão andando, foram libertos, mas logo eles se deparam com a adversidade. Elevo agora os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o socorro. O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o segundo degrau. Agora, olha o 13º degrau, o penúltimo degrau. Os peregrinos vão cantar e vão entoar, sabe o quê? Comunhão. Comunhão. Você sai do Salmo 120 com comunhão com Deus e você tem que chegar no último degrau com comunhão com o irmão. Sabe por quê? Senão não tem peregrinação. Sabe por quê? Foi liberto um povo, não foi liberta uma pessoa. Foi liberto famílias do cativeiro da Babilônia, não foi liberta uma família. Então esse salmo ele traz a importância da unidade. Da unidade. E a unidade dentro da adversidade. Não é unidade no meio dos iguais, não. É unidade no meio dos diferentes. É por isso que a ceia traz isso, porque quem senta na mesa é um zelote que confia em Deus, mas ele tem uma espada na bainha. E põe o mal no caminho dele para ver se ele não passa a peixeira na orelha. Tem lá cobrador de impostos. Tem lá. Mas Jesus diz: aqui está o mundo deixado. É um povo só. Não são povos. Não são 12 tribos. Não, é uma só. É uma igreja. Então esse salmo ele vai mostrar isso. Ele vai trazer isso. Os peregrinos eles estão chegando na terra prometida e eles cantam isso. Eles cantam isso não é só para passar o tempo, não. É para lembrar. Como é bom, como é agradável, como é maravilhoso que os irmãos vivam no mundo. Meus irmãos, isso não é fácil. Mas, se vivido, o salmo vai terminar dizendo o seguinte: vai ter bênção. A coisa vai ser abençoada. Vai ter vida. E vida em abundância. Vai ter vida. Então vamos caminhar um pouquinho. Falei para vocês, eu tenho que olhar lá, eu tenho que olhar aqui. Por isso que eu pego o caminho querido demais. Mas, meus irmãos, eu vou caminhar assim. Então tenham misericórdia. Esse salmo ele contém uma exclamação. Eu já falei ela. É bom. É bom. É interessante que essa palavra que é traduzida por bom, ela perde. Ela perde. E, por exemplo, um time que foi campeão esse ano, ele é bom. Ele é bom. Mas pode ter uma coisa que é maravilhosa. Então perde tradução. É bom. O salmista está falando o seguinte: olha, isso é bom, isso é maravilhoso, isso é espetacular, isso é fascinante. Viver em comunhão é algo fascinante. Viver em unidade é algo maravilhoso. Viver em sintonia é algo maravilhoso. Que coisa terrível. Os novinhos não sabem disso. Não sabem disso. Uma época que não existia TV a cabo, a TV era com antena, e quando saía da sintonia, que perrengue, colocar na sintonia, e quando saía naquele exato momento daquele programa,
ia fazer o gol, aí saía de sintonia. Ai, meu Deus do céu, eu ficava desesperado. Aí põe bombril aqui na antena, mexe pra lá, mexe pra cá. Olha, eu lembro que às vezes a gente assistia a TV lá em casa assim, de lado, que era a melhor posição, antena voltada pra rua, com bombril lá. Uma coisa sem sintonia é terrível. Um lar desunido é terrível. Um povo desunido é terrível. Uma igreja desunida é uma desgraça. Desgraça. Quem anda fora só causa coisa terrível. Traz duas comparações desse salmo. Nós vamos ver cada um. E ele apresenta aquilo que eu já falei para você. Ele traz uma bênção final. E não é qualquer bênção, é uma bênção fantástica. Isso é para a sua casa, seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento familiar, para o seu relacionamento profissional e muito mais para o seu relacionamento comunitário. Vamos caminhar. Meditações ainda sobre o salmo. Como eu falei para vocês, quem escreveu esse salmo? Davi. É atribuído a ele. Davi. E como ele chegou a essa conclusão? Primeira coisa, pela palavra. É Deus que disse que a comunhão é maravilhosa. Gênesis 2, verso 18. Não é bom que o homem... Não é bom. Duas coisas na vida. Olha, isso não é meu não. É de um psiquiatra. Psiquiatra. Estou andando aqui para lembrar o nome dele. É francês. Esqueci o nome dele. Paul Tournier. Muito bom. Paul Tournier. Duas coisas na vida você não pode fazer sozinho. Uma é casar. Você casa com você mesmo? O problema é que nos Estados Unidos, há um tempo atrás, uma menina casou com ela mesma. Tá lá. Mas você não pode casar. Isso não é casamento. Você não pode casar sozinho. A outra coisa na vida que você não pode ser sozinho é salvação cristã. Precisa de uma comunidade. A salvação, ela é individual e particular, mas a vivência comunitária, ela é coletiva, porque Cristo vai salvar, vai vir pegar a igreja. A igreja. Cuidado. Às vezes eu prego uns negócios aqui, lá em casa o pessoal me lembra, você já pregou isso, como é que está caindo em contradição. Mas, meus irmãos, cuidado. Esse irmão que você tem se afastado dele, cuidado, porque lá na casa do Pai você pode ficar porta a porta com ele. A eternidade. Se é para resolver, resolve logo aqui. Resolve logo aqui. Então ele chega a essa conclusão pela palavra. É maravilhoso. Comunhão é maravilhoso. Comunhão é maravilhoso. Não é bom o homem estar só. E a segunda experiência? Como ele tira essa ideia da comunhão? Escreve esse salmo que séculos depois vai ser usado por peregrinos que saem da Babilônia. Então Davi tem uma experiência, compõe um salmo, compõe uma música que vai ser usado séculos depois por peregrinos. Olha de onde ele tira essa experiência. 2 Samuel 5:1. Ele chega para aqueles homens e ele diz o seguinte: olha, é maravilhoso estar com vocês, sabe por quê? Vocês são sangue do meu sangue. Mas eles não eram filhos do pai de Davi. Mas algo aconteceu tão maravilhoso naquelas guerras, naquelas batalhas, naqueles problemas, naqueles desafios que Davi diz: é maravilhoso ter o mesmo sangue de você. É maravilhoso ter o mesmo sangue de você. Vamos caminhar. Não. Esse caminho é para quem? Esse caminho é para extraterrestre? Não. Esse caminho é para a igreja. Um caminho que foi dado por Deus. Deus deu esse caminho ao seu povo, o povo hebreu. E depois passou isso à igreja. Na igreja. Depois na igreja Deus atuou, Deus mostrou. Meus irmãos, o início de Gênesis mostra fraternidade. O livro de Apocalipse, o último livro da revelação, mostra, sabe o quê? Fraternidade também. Deus começa o Gênesis com um povo que está no paraíso, numa terra maravilhosa,
adorando face a face Deus. Deus termina a sua revelação no Apocalipse, mostrando um povo que está de novo diante dele, face a face, sabe fazendo o quê? Adorando, bendizendo. A revelação começa com fraternidade e termina com fraternidade. Não se aposte nisso. Nós vamos ver, sim, do Gênesis ao Apocalipse, ódio, inveja, divórcio, discórdia, insubmissão, facção, problemas terríveis, terríveis, o ódio, a inveja, logo no capítulo 4, sabe, a facção, dois irmãos que já no ventre começam a disputar, a brigar, um quer matar o outro, um engana o outro, um puxa a perna do outro. Mas nesse mesmo livro nós vamos ver só o quê? Amor e fraternidade. Quem está lá? Mefibosete. Que nome? Mefibosete está lá. Quem ele é? Ele é neto de Saul. Podemos passar a espada nele? Jamais. Porque eu fiz uma aliança com o homem. E ele vai sentar na mesa, a mesa do rei. Fraternidade. Concórdia. 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 Eu não vou para canto nenhum. Sabe por quê, Noemi? Porque o meu povo é o teu povo. A tua alegria é a minha alegria. O teu Deus é o meu Deus. Generosidade. Generosidade. Lança o teu pão à água. Lança o teu pão à água, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E unidade. Por mais que a gente vá lá para Gênesis 11 e veja aquela Babel, aquela coisa terrível, aquela coisa desunida. A primeira, e olha só como isso é diabólico, como que o diabo quer e destrói e trabalha a questão da união. O primeiro movimento de união pós-Éden, é para fazer o mal. Olha que coisa terrível, rapaz. O primeiro movimento, olha só como o diabo trabalha nesse negócio de unidade, de união, Paulo. Foi impactante a palavra sexta-feira. O primeiro movimento é um movimento do mal, do capeta. Vamos nos unir, chegar ao céu. E aí seremos famosos em toda a terra. Ah, Deus disse, não, meu amigo. Não. Só que depois tem a unidade. Atos 2. Atos 1, verso 8, primeiro. Fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque do céu vai descer o Santo Espírito sobre vocês. Vocês terão poder e vocês serão minhas testemunhas aqui em Samaria e até os confins da terra. Aí você vai para Atos 2, aí está lá, tem egípcio, tem gente da Etiópia, tem gente da Macedônia, tem gente da Ásia, tem gente de Roma. E o Espírito desce sobre eles. E todos unidos entenderam a voz do Espírito. Deus cria a união da igreja. E quem traz essa união que nunca foi vista no Antigo Testamento foi o Santo Espírito de Deus. Então sabe quem cuida da união da igreja, da unidade da igreja, é o Santo Espírito de Deus. Está fora disso, destoar disso, é estar fora da ação do Santo Espírito de Deus. É estar fora dessa ação. A ceia, ela traz isso. Coisas belas. Uma comunidade unida. Uma comunidade unida. O Salmo vai falar algo maravilhoso. Verso 2 e o verso 3. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão,
até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e dá a vida para sempre. Duas figuras, dois exemplos, duas comparações fantásticas. Fantásticas mesmo. Ambas imagens. Ambas, as duas imagens, têm em comum, sabe o quê? O descer e o escorrer. O salmista fica tão maravilhado que ele procura uma palavra. Ele põe a melhor palavra para uma coisa bem superlativa mesmo. É maravilhoso, é grandioso. E ele traz duas imagens que trabalham isso. O descer e o escorrer. Primeiro ele compara a união como o óleo que vem sobre quem? Sobre a cabeça. Desce pela... Depois escorre um pingo de óleo. Passar nas nossas funções. Um pingo de óleo faz isso. Jogar um pingo aqui, vai descer, escorrer e tomar a barra. Imagina, um pingo de óleo para inundar, chacoalhar e encher a barba do pastor Vitor. Ali no café eu vou falar. Imagina, um pingo de óleo dá para fazer uma barba daquela? Não dá. Como você tem que fazer para escorrer, para tomar agora? Um pingo? Você tem que derramar isso mesmo. Você tem que derramar. O apóstolo fala o seguinte: olha, a união é um derramar de óleo, toma tudo, desce, é uma unção plena, é um poder pleno, uma igreja unida, uma igreja em unidade, é uma igreja que experimenta da plenitude do poder de Deus, que não há diabo, que não há ação, que não há ódio, que não há temor que possa ficar em pé diante da unidade. Não há desavença, não há problema. Fui embora do emprego, estou no início do casamento, mas a união mantém firme. Você vai e um dá força para o outro. Não há problema diante da união, porque chega e diz: vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Vamos que eu vou com você, nós vamos fazer. Vocês não serão conhecidos pelo poder. Vocês não serão conhecidos por fazerem mal. Não. Vocês não serão conhecidos por fazer. Não. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos pelo amor entre vocês. Ninguém vai resistir a isso. Essa terra aí fora não vai resistir a isso. Essa terra aí fora não tem como resistir a isso. Uma cena linda, linda, e o poder de Deus agora nesse culto. Ana Paula abraçada ali com a gente. É isso. Eu fui num gato de oração só de rapaz. Sabe como eles oram lá? Todo motivo de oração. Sabe como eles oram lá? Eles oram. Aquele desejo do pastor que falou que tem negócio da dança de gato. Eles oram abraçados. Todos eles só abraçados. Porque isso, para sentir a dor, para sentir a alegria. Meus irmãos, aí o poder desce. A fofoca de vizinho que destrua um casamento unido. A fofoca familiar que destrua um casamento em unidade. Há problema que destrua um casamento em unidade. Uma amizade que anda em amizade. Um ministério que ande em unidade. Não há problema que possa destruir. Questão unida em Cristo. Então a primeira bênção é essa. Essa é a primeira bênção, uma unção plena, é um experimentar pleno. Mas há uma outra bênção. Ele faz uma outra comparação. É como que? O orvalho que desce de onde? Sobre o monte Sião. Aí ele vai para a geografia e diz o seguinte: olha, aquele orvalho. O monte Sião é um dos montes mais altos. E abaixo, o monte Hermon. E abaixo dele está o monte Sião. O que acontece lá no Monte Hermon, a geleira que surge lá, com aquele frio, aquele monte alto, ele desce e é ele que alimenta o Monte Sião. E o Monte Sião alimenta toda a planície. Aquilo ali é um ciclo de vida constante. Constante tem irrigação, constante tem plantação, constantemente os animais se alimentam,
constantemente tem fartura, constantemente tem vida. Não falta nada. Sabe por quê? Porque onde há unidade, a dor do outro é a minha dor. O dinheiro fica em casa. A bênção está em casa. Se o meu irmão é abençoado, a bênção está em casa. Eu saio para ajudar. Eu vou lá para socorrer. Onde tem unidade, tem isso. Num lar que tem unidade, numa empresa que tem unidade, tem isso. Então, quando eu chego e digo, olha, vou diminuir isso aqui para a gente ter aquilo ali, todo mundo diz, é isso mesmo, vamos sim, vamos lá, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Meus irmãos, nós estamos no mundo do serviço, do terceirizado. A gente quer ser servido em tudo. Aqui não. A gente quer servir porque a unidade, ela traz isso. Ela traz união, ela traz amor, ela traz gozo. É difícil, mas é possível conviver em união. Sabe por quê? Diante desse salmo maravilhoso, primeira coisa, todos nós somos filhos do mesmo Pai. E temos tudo em comum. Quem está lá atrás no vídeo está vendo a foto melhor. Mas quem está aqui na frente também dá para ver a foto. São dois irmãos, são gêmeos. Um é pretinho. E o outro é loiro. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. O pai é nigeriano e a mãe é loira. Um não pode chegar para o outro e falar, não, você não é meu irmão. É sim. É. Sabe por que a unidade na diversidade é possível e a ser trazida? Porque primeiro nós somos filhos do mesmo Pai. Mateus, verso 6, capítulo 6, verso 9. Oração belíssima, oração modelo, a oração que estarta tudo. Ela começa ensinando o quê? Pai meu que está no céu. É isso. O Pai é de quem? O Pai é nosso. O Pai que é seu Pai, Pedrão, é o meu Pai. Não adianta. Não tem como eu querer. Eu posso até ficar chateado, meu Pai. Mas eu sou seu irmão. Posso até me chatear com isso, mas eu sou irmão. É filho do mesmo Pai. Não tem para onde correr. Pode ter a diferença que for. Pode ter e pode não ter, mas é filho do mesmo Pai. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. É por isso que a unidade na diversidade é possível. É possível só na cristandade, porque todos são filhos do mesmo Pai. E aí tudo cai por terra. Cai por terra o time, cai por terra os gostos, porque é tudo filho do mesmo Pai. E se é filho do mesmo Pai, quer fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade. Além de sermos filhos do mesmo Pai, nós temos tudo em comum. Como quarta-feira, eu vou pedir aqui, eu vou adiantar aqui, mas isso aqui, isso é importante. Vamos lá. Abram aí em Atos 2:44, rapidinho. Atos 2:44. Olha que coisa fantástica depois que aconteceu, que ele desceu do Santo Espírito de Deus. 2:44. Olha o que diz aí. Os que criam mantinham-se, a Pepe diz, em unidade. Na minha versão diz unidos. E tinham tudo. Como pode um cara da Grécia ter tudo aquilo em comum com um cara do Egito, com outro da Etiópia? Só que agora, o que mostra é que tem tudo em comum. E duas coisas fantásticas. Primeiro, tem tudo. Tem tudo. Porque tem o quê? Tem dinheiro, tem posse, tem bens, tem o quê? Tem Cristo, tem Salvador. Então tem tudo. E tudo em comum. São iguais. Acabaram-se as barreiras. Acabaram-se os rótulos. Tudo em comum. Tudo em comum. Então é possível, porque nós somos filhos do mesmo Pai e porque nós temos tudo e tudo em comum. Qual é o meu desejo? O meu desejo é cumprir o ID de Cristo.
E o desejo da igreja é cumprir o Cristo. Eu falei, tudo em comum. Qual o meu desejo? É abençoar. E o desejo do Zé Carlos? É abençoar. Tudo em comum. Meu desejo é que o meu time seja campeão. Tá difícil para danado. Se fosse esse o meu grande desejo, Pedrão tem outro desejo, que é diferente do meu. Mas agora no Pai nós temos tudo em comum, temos os mesmos desejos, os mesmos propósitos. E qual é o propósito dessa igreja? É ganhar essa zona sul do Rio de Janeiro para Cristo. Então tem tudo em comum. É viver a plenitude do Santo Espírito de Deus. Então tem tudo em comum. E tendo tudo em comum, todas as outras barreiras caem, todas as outras picuinhas caem. Porque o que tem que prevalecer é o desejo comum. Seu irmão está ao seu lado. Está aí. É esse que está do seu lado. E agora exercício, dá uma olhada para ele. Aperta a mão. Teu irmão. Esses dois trabalhavam juntos. Dá para ver a foto? Trabalhavam juntos. Trabalhavam juntos. Mesma empresa. Mesma empresa. Só que um era de uma família e o outro de uma outra família. Só que o outro que era de outra família descobriu, depois de certa idade, que era adotado. E começou a procurar a família dele. E o amigo do trabalho começou a ajudar. Era um sócio. Começou a ajudar. Rapaz, que história bacana, vou ajudar. O que ele descobriu? Ele estava trabalhando com o irmão dele. Estava trabalhando com o irmão dele. Você está brigando porque o teu irmão está aí, a tua irmã está aí. Passa a servir, passa a abençoar. Gálatas 3, 28, não há judeu nem grego, não há rico nem pobre, não há branco nem preto, não há nada, porque todos somos filhos de Cristo Jesus e descendentes de Abraão. Então sabe o que é a divisão? A divisão é nosso grande inimigo. É nosso grande inimigo. É bem interessante que a ceia que vai ser tratada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, porque o que eu recebi de Cristo foi o que também vos dei. Deixa que o pastor constantemente lê aqui. Antes desse texto, precede esse outro texto aí, falando da divisão da igreja de Corinto. É triste esse texto. É um dos textos mais complicados no Novo Testamento. Olha só que coisa triste. Entretanto, isto que vou lhes dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pois, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja de Cristo, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos dentre vocês quais de fato são aprovados, quais de fato são salvos. Porque a divisão, a facção, caminhar por isso é mostrar que nós temos um problema seríssimo de regeneração, de conversão. Pois, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? E desprezam a igreja de Deus, humilhando todos, principalmente os que nada têm? Que direi? Eu elogiarei vocês por isso? Certamente que não. Divisão é algo terrível. Facção. E o diabo está fomentando isso. Meus irmãos, entendam uma coisa que fantástica um cristão me ensinou. Vou botar algo que é impossível. É impossível. Não vou botar aqui. E é impossível pela questão física. É impossível pela questão que eu sou bonzinho e ele também é bonzinho, isso nunca vai acontecer. É impossível pela questão física. Mas imagine eu brigando com Arthur.
É impossível pela questão física. Eu brigando com o Arthur e partindo para aquelas coisas horríveis, isso é impossível pela questão física. Mas é um exemplo aqui. Você acha que o diabo vai ficar do lado de quem? O Arthur é salvo e eu sou salvo. O diabo fica do lado de quem? Do lado dele ou do meu lado? O diabo fica do lado de quem? Fica do lado de nenhum dos dois. Se os dois são salvos, ele fica no meio dando munição para um e para outro, para ver os dois se destruírem. Então passa a olhar para o seu irmão sem interesse. Sem interesse. Mas passa a olhar para o seu irmão como uma oportunidade de você glorificar o nome de Deus abençoado. Roberto, como isso é possível? 9 horas da noite. Eu tenho 3 conselhos. Não meus. De um homem que me abençoou por demais. Eu conhecia de ouvir falar, mas não dava muita bola para ele. E quando eu comecei a ser mentoreado pelo meu mentor, ele falou: olha, você tem que ler Richard Barthes. E de 3 em 3 anos eu passei a ler um livrinho do Richard Barthes que tem me abençoado muito. O Richard Barthes dá 3 conselhos para a gente conviver. Bem, eu vou passar isso aqui rápido. Chegar lá nesse conselho. É difícil. É difícil. Mas é possível. O Richard Barthes dá 3 conselhos para vivermos em união. Primeiro, em coisas essenciais, unidade. Unidade é o poder de Deus. Então, naquilo que é fundamental, unidade. A gente não abre mão, não há negociação. É isso mesmo. Casamento é entre homem e mulher. Ah, mas o fulano vai ficar chato se a gente falar, vai ficar triste se falar. Isso é fundamental. Isso é chamado no cristianismo de os fundamentos. E aí hoje a palavra é usada de uma forma pejorativa. O pessoal chega e diz: ah, seu fundamentalista. Não. Ser fundamentalista sempre foi um movimento maravilhoso que surge lá em 1910. Um grupo de cristãos se levantam e diz o seguinte, diante da teologia liberal, diz: nós acreditamos nos fundamentos. Quais são? Cristo nasceu de uma virgem. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. A igreja, ela é salva pela graça. O homem é salvo pela graça. O evangelho não é caminhado de uma forma meritória, é pela graça. Isso é fundamento. A gente não negocia isso. Então, Richard Barthes vai falar nas coisas essenciais, unidade. Você não abre mão. É isso. É isso, meu amigo. É isso. Eu não vou fazer... Olha, meu amigo, eu gosto muito de você, mas você falar para mim que eu tenho que guardar o sábado, isso não dá. Falar para mim que, olha, que o Espírito Santo é uma energia, não dá. Falar que a Trindade são 3 deuses, não dá. Isso é fundamento. Então, nos fundamentos, unidade. Ele diz: não abram mão. O cristão não abre mão dos fundamentos. Mas e o que não é fundamento? Aquelas coisas que não são essenciais. Aquelas coisas que não são fundamentais. A bateria. Quantos anos que a bateria ficou uma coisa do demônio? É do demônio a bateria? É do demônio a bateria? Não é do demônio não. Imagina. Claudinho, o pessoal ali, rapaz, Benévio, toca uma bateria, toca tão bem. Entendeu? A bateria ficou uma coisa do demônio. Se eu tocar, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Mas não é. Entendeu? Não é. Não é. Nas coisas não essenciais, liberdade. Liberdade. Respeite o outro. Todo fim de ano, às vezes eu vou pregar lá em Jacarepaguá. Não, Jacarepaguá não, lá na parente da Renatinha. É lá em Caxias, é isso aí. Lá em Caxias mesmo, é num galpão, é uma Assembleia de Deus.
Lá se prega de terra. Meu irmão, tá calor. Eu tô todo molhado, tá calor. Mas lá é máscara, tem máscara. Mulher lá usa saia, não vai de calça. Aí a Renata, ela é batista. Quando ela chega lá, ela usa calça. Ela usa calça quando ela chega lá? Não. Nas coisas não essenciais, liberdade, respeita o outro. Respeita. Se você crê, se você tem uma experiência, se não impõe isso para o outro. Deixa a liberdade, os fundamentos estão mantidos, as coisas estão certinhas, mantém isso. Entendeu? E foca naquilo que é unidade, foca naquilo que é grandioso. Entendeu? Se o irmão é assim, se o irmão ora chorando, deixa o irmão. Se você não consegue sair lá, deixa o outro tirar lágrima. Se o irmão gosta lá de ir para o monte, ou se você gosta de ler as institutas, tudo bem. Liberdade nisso. Liberdade não é essencial. Entendeu? Dá liberdade. Deixa Deus atuar. Se alguma coisa conflitante, fala, Deus fala com ele. Isso não é essencial. Se tirar isso, vai mudar alguma coisa? Agora, se diz que a ceia não é mais celebrada, aí você... Não, a ceia tem que ser de manhã. Não, a ceia não pode ser de manhã. A ceia tem que ser à noite. Não, a ceia tem que ser no quarto domingo. Não, a ceia tem que ser no primeiro domingo. Isso não é essencial. O que é essencial é ter a ceia. Ter a ceia. Entendeu? Então, não é essencial. Liberdade, dá liberdade. Para a gente acabar com essas coisas. E vai resolver um monte de problema. E nas outras coisas? E nas outras coisas? Em tudo mais? Ele diz caridade, amor. Em tudo mais amor. Em tudo mais amor. Ama. Ponha o amor na frente de toda a sua ação. Cara, o Roberto é chato para nada. Ele está mexendo com os fundamentos. Não é só picolinha, não. Ele gosta que toca o piano assim. Eu tenho que tocar o piano fechado. Tudo mais. Poxa, coisa. Quando chega Adriano, tem que tocar o piano fechado, Adriano. Olha, vou fora do Roberto, não. É parte pro amor, tá? Vou amar. Vou andar essa segunda milha com ele. Amor. Mas em tudo mais amor. A caridade acima de tudo, o amor acima de tudo, isso vai resolver um monte de problema nosso. Sabe por quê, meu irmão? Isso aqui é maravilhoso. A gente está celebrando algo poderoso, grandioso. A ceia. Deus está operando na nossa igreja. Deus está falando com esse homem de Deus que está aqui para nos pastorear. Deus quer fazer muito mais. A gente viu isso hoje de manhã. Meu irmão, aquilo ali não é obra de homem, não, é obra do Senhor. E Deus quer fazer muito mais. Vamos caminhar em unidade. Vamos caminhar em unidade. Isso não é fácil, não. O que eu estou falando aqui não é fácil, não. Mas Deus está trazendo isso. Terça o pastor falou. Quarta falou de novo. Sexta-feira Paulo pregou. Isso aqui, sábado de manhã o pastor trouxe essa palavra. Meus irmãos, eu mandei isso aqui a sinopse na quarta-feira à tarde. Na quarta-feira à tarde. Juventude, como tá bom ficar unido. Tá bom ou não tá? Homens, como tá bom estar unido. Tá bom ou não tá? Casais, como tá maravilhoso estar unido. Tá bom ou não tá? Liderança, como tá bom ficar unido. Tá bom ou não tá? Muito mal Deus vai fazer. Vamos celebrar isso. A unidade da igreja. Convido os diáconos a ver. Nós vamos celebrar essa unidade que foi conquistada no Calvário. É bom? Não, é maravilhoso. É glorioso. É fantástico. Quando os irmãos vivem em comunhão. Eu quero convidar para nesse momento refletir. Se alguma coisa está destoando na tua casa, primeiro na tua casa,
Primeiro lugar para se consertar a unidade é na casa. Não adianta estar unido aqui e estar desunido em casa. Primeiro lugar para consertar em casa. Começa a refletir agora e pedir a Deus para te ajudar a consertar isso. Depois, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se alguma coisa está destoando da união, aqui na comunidade de fé, começa a pedir: Deus, me trata. Eu quero consertar isso, eu quero experimentar. Levanta depois, vai consertar, vai buscar o teu irmão. Forte não é quem resiste. Na unidade, forte é quem abre mão. Esse é o forte. Abre mão. Nossos diáconos estão levando a ceia. Reflita com essa música, com esse louvor. Pegue o pão, pegue o cálice, reflita. Você faz parte de um povo eleito, nação eleita. Eu quero desafiar você que ainda não está unido com Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Não há desunião com isto. Reflita na família. Morrer sem a cruz.
Cristo morreu para que fôssemos um. Nós não somos muitas igrejas, nós somos uma igreja. Aqui é um corpo sem rótulo, tendo Cristo como Senhor e Salvador. E você lute por isso. Trabalhe por isso, por isso, pela unidade. No seu lar. Onde quer que você esteja, lute pela unidade. Ou na noite, que Cristo foi caído, ele pegou o pão. E mesmo sabendo que ele seria traído, ele trabalhou na unidade. Ele serviu ao traidor. Tudo pela unidade. Servir, abençoe. Faça isso também. Pegue o pão nesse momento e coma. Naquele mesmo momento, ele pegou o cálice e falou assim: esse é o pacto da nova aliança. O que sustenta a unidade é a aliança de Cristo. É a obra que ele fez no Calvário. Não é por minha força, por meu homem a você. Eu me amo a você. Pelo sangue do Calvário. Creia nisso. E vamos orar. Deus amado, Deus maravilhoso, quão bom é estar em Tua presença e unidade, Senhor. E, Senhor Jesus, celebrando este memorial, nós queremos, como igreja unida do Senhor, te louvar, te agradecer por esse momento tão sublime, Senhor. Esse momento que nos reporta, Senhor, o sacrifício de Jesus, ó Pai. Sacrifício por amor a nós, Senhor. E nós queremos realmente, Senhor, de todo o nosso coração, como igreja do Senhor, unida neste lugar, Senhor, glorificar o teu nome, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, Pai, e pelo que o Senhor ainda irá nos abençoar. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, no nome santo, bendito, maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Faça uma oração silenciosa do seu nome. Vamos entoar mais um canto. Vamos refletir sobre isso. Vá refletindo durante a semana. É um grande desafio, mas ele é possível. Depois do culto, depois da oração, suba ao terceiro, tem lanche lá. É uma cantina especial. Mas pense nisso. Deus quer fazer algo com o povo aqui em Copacabana. Isso será possível se nós clamarmos em unidade. E agora, que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, e as misericórdias de Deus Pai, o nosso Criador, que as consolações do Santo Espírito de Deus, aquele que conduz essa igreja em unidade, esteja com todos aqui, mas com todos os membros dessa comunidade de fé, aqueles que aqui estão e os que não estão também, que possamos seguir em unidade, como um único povo, anunciando Jesus de Nazaré como nosso Salvador. É a minha oração, hoje, para todos. Amém. Antes que nós vamos cantar, te poder que seu reino, Jesus, o Cordeiro do Senhor, se mudou para nos salvar, mas a morte derrotou, e Deus o exaltou, glorificou e vivo está.